Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização. Hoje vamos ficar com a análise da obra de Ingres, O Banho Turco. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara. Hoje é dia de atualização no nosso canal e nós vamos continuar com a análise das obras do romantismo francês. Temos estado a falar de romantismo aqui no Criarte, chegámos à França e chegámos à pintura. Hoje vamos falar de uma obra de um pintor que, obviamente, não é um grande pintor romântico, não é o maior nome do romantismo. Ele é um pintor mais neoclássico, mas como todos os pintores desta fase, ele tinha vários estilos, pintava vários sujeitos de obra, escolhia temas também diferenciados, ou seja, ele pode ser considerado um dos precursores do romantismo. E estou a falar, claro, de Ingres. Jean-Auguste Dominique Ingres, um dos maiores pintores franceses de sempre, que fez esta obra que vamos analisar hoje, que é O Banho Turco, uma obra de 1863. E, na verdade, esta obra, que nos mostra um grupo feminino, que belos corpos femininos, esta obra foi pintada por um velho. Sim, o Ingres já era um senhor de idade avançada quando decidiu pintar o Banho Turco. Jean-Auguste Dominique Ingres nasceu em 1780 e, ao assinar o quadro, escreveu com a idade de 82 anos. Na verdade, ele escreveu em latim. Mas, segundo ele ainda sentia as paixões ardentes de um homem de 30. Ingres passava mais de 6 horas por dia frente ao cavalete e o seu trabalho era bastante apreciado, quer pelos seus colegas da academia, quer pelo próprio imperador. Ingres foi sempre muito próximo do regime, tal como muitos outros pintores desta época, e era de tal forma um dos pintores favoritos do regime de Napoleão que eles fizeram, o regime acabou por fazer um concurso para fazer uma medalha para o valorizar, e cerca de 250 pintores franceses da altura concorreram para serem eles a fazerem a medalha. Portanto, o Ingres era uma pessoa extremamente apreciada e famosa pelos seus colegas académicos e também pelo imperador Napoleão. Aliás, Napoleão III chegou mesmo a nomear Ingres pessoalmente para representar as belas artes no Senado de Paris. No ano em que Ingres fez esta obra que estamos aqui a ver, O Banho Turco, foi de 1862, mas continuou a trabalhar nesta obra por mais um ano. A tela que aqui estamos a ver tem 108 cm de diâmetro e contém mais de 20 pessoas. Esta é a apoteose de Ingres. Aqui, nesta obra, Ingres reuniu esboços e estudos que realizou ao longo da sua vida. Nesta obra, Ingres reúne sentadas ou reclinadas as mulheres que lhe serviram de modelo, as banhistas, as odaliscas, as escravas da harém e as mulheres exóticas que o fascinaram durante toda a sua carreira. Aqui estão reunidas as beldades de toda a sua vida. E eu vou deixar linkado aqui no nosso vídeo, aqui em baixo na descrição e também alguns por aqui na nossa tela, o link para o vídeo que eu fiz acerca da pintura romântica francesa que se inicia exatamente a falar de Ingres. Assim vocês vão perceber melhor qual era, como é que foi a sua vida, qual era a sua estética. A verdade é que Ingres, apesar de ser um pintor amado, também era um pintor extremamente criticado. Nós estávamos a viver um momento em que a França estava dividida a nível social, mas também ao nível das artes. De um lado tínhamos os académicos, que davam mais valor à linha, do outro lado tínhamos os românticos, que estavam a surgir e que davam muito mais valor ao movimento e à cor. O romantismo francês tem tudo a ver com a cor. Apesar do Ingres se alinhar mais com a academia, o seu trabalho de corpo foi sempre muito criticado pela academia, porque ele distende as figuras, ele distorce o corpo humano. Isto já é algo feito na sua imaginação, portanto já vai contra aquilo que normalmente é o academicismo e o neoclassicismo. E, apesar de ele toda a vida ter sido extremamente criticado pela forma como desenhou os corpos femininos, aqui, nesta obra, ele reúne todas as posições e todos os corpos que povoavam os seus outros trabalhos. Na verdade, nós não sabemos ao certo quando Ingres iniciou esta obra, mas pelo menos meio século antes, ele já se interessava por estas personagens, por estes cenários e por esta atmosfera. Num livro de apontamentos que sempre carregava consigo, Ingres, em 1806, escreveu: "Passava-se por uma sala rodeada de sofás. O vapor era distribuído através de canos que, ao mesmo tempo que espalhavam pela sala um calor morno, exalavam também um odor agradável. E era lá que numerosas mulheres destinadas a essa tarefa esperavam que a sultana saísse do banho para enxaguar o seu belo corpo e massajá-lo com essências aromáticas.
e era ali que a sultana fazia um repouso voluptuoso. O romantismo vai muito beber a inspiração ao exotismo, tudo o que é oriental, tudo o que é asiático, tudo o que é egípcio, portanto africano. Eles vão buscar todas estas influências para dentro das suas artes. Temos pintores que pintavam cenas de Marrocos lindíssimas sem nunca terem ido a Marrocos, foram depois no final da sua vida, como foi o Delacroix. Mas este exotismo faz desta obra uma obra romântica. Entendem? Por isso é que eu a decidi trazer aqui. Entre 1763 e 1857, cartas de Lady Montagu, que em 1716 visitou e descreveu os banhos da Turquia, foram reeditadas em França, onde existia uma enorme curiosidade por temas exóticos, em especial após a campanha de Napoleão ao Egito. E apesar da campanha militar de Napoleão ter sido um fracasso militar, foi um sucesso cultural. As pessoas em França ficaram fascinadas com todos os tesouros, todas as histórias que eles contavam, que o exército contava quando chegava do Egito, e este fascínio pela cultura egípcia acabou por ser extremamente duradouro na cultura francesa. Era como se uma geração de franceses se refugiasse na imaginação oriental e nas suas belezas exóticas para fugir à sua dura realidade. A chamada febre egípcia foi reavivada depois em 1822 com o levantamento dos gregos contra o Império Otomano. As guerras da independência da Grécia mobilizaram o entusiasmo dos europeus, poetas e escritores juntaram-se à causa, como por exemplo o Victor Hugo, que escreveu Orientales, e o Lord Byron, que se juntou ao exotismo de Eugène Delacroix e que causavam sensação com as obras. O Delacroix, em 1824, fez um enorme sucesso com os massacres de Chios, um quadro acerca da guerra no Oriente. E no topo deste fascínio estão claras odaliscas. As odaliscas eram escravas brancas de um harém. Portanto, elas eram exatamente o que os europeus românticos sonhavam. Elas tinham uma pele branca, mas eram exóticas, percebem? Jovens desnudadas e exóticas de pele clara invadiram as telas da arte europeia. Na realidade, ao contrário de pintores da sua época, como Delacroix, o Ingres nunca viajou para o Oriente. Na verdade, o mais longe que ele se deslocou foi a Itália, onde não existia muito apoio à causa grega. De qualquer modo, as inspirações de Ingres não vinham de acontecimentos políticos, mas dos livros. Não podemos esquecer que o romantismo nasceu na literatura. Nas suas obras, Ingres introduzia os elementos do exótico com parcimónia, quanto muito envolvia as cabeças das odaliscas em turbantes com motivos orientais e esboçava cenários com pesados adornos de ouro, tapetes ou instrumentos musicais orientais e exóticos. O que é mais importante para Ingres é a representação do corpo feminino nu em repouso. O corpo deve evocar um nível de sensualidade que Ingres e os seus colegas pintores acreditavam que só conseguiam encontrar nas mulheres árabes. Depois de visitar um harém argelino, Delacroix ficou extasiado e escreveu: "Momentos de fascinação e de estranha felicidade, eis a mulher como eu a imagino, não lançada para a vida, mas recolhida no coração desta, ali onde a vida se consome no mais secreto de volúpia e de emoção." Claro que esta imagem de se entregar aos prazeres do banho não era um hábito europeu, nem no tempo de Lady Montagu, nem no tempo de Ingres. Na verdade, segundo os historiadores, os especialistas, os europeus não gostavam muito de tomar banho. Nesta época do Ingres, em Paris, o normal era as pessoas tomarem banho uma vez por ano e talvez uma vez extra antes de se casarem. O cheiro devia ser muito forte, daí inventaram o perfume, não é? Durante a época rococó, porque não conseguiam conciliar. Isto, na verdade, tem uma razão por trás, que a água na altura era foco de muitas doenças. A água não era tratada, não era canalizada, portanto eram poços, não é, que se abriam, as pessoas bebiam e acabam por ficar doentes. A água, na verdade, era uma forma de espalhar as pestes e essas doenças. Portanto, as pessoas não bebiam água. Muitas vezes bebiam vinho e para tomar banho nem pensar. Depois temos que pensar que se eles apanhassem uma constipação, provavelmente morriam, porque também não havia muitos medicamentos. Eram assim um bocadinho porcos, vá. Eu acho as curiosidades interessantes. Mas isto fazia com que, ao olhar para culturas como a cultura asiática, por exemplo, os japoneses que tinham as termas, que era uma cultura muito centrada no banho, e os árabes que consideravam ser limpo, fazia parte e faz parte de um ato até religioso, portanto eles tomavam banho todos os dias, várias vezes, os europeus achavam muito exótico.
Sabe que estranho, pessoas estarem banho todos os dias. Em 1831, utilizava-se para o banho uma das 78 empresas especializadas que entregavam uma banheira e água quente na casa para o banho. Portanto, vocês já estão a ver que as empresas eram especializadas, cobravam, portanto, os pobres não deviam ter dinheiro. Portanto, quem tomava banho uma vez por ano eram os ricos, os pobres não. Portanto, isto está mesmo a melhorar. Eu peço desculpa pela minha dicção, eu continuo completamente surda, acho que estou a piorar. Vou agora ao médico dentro de pouco tempo, acho que isto não é constipação, que é outra coisa qualquer, mas como eu já tive um problema de saúde e fiquei sem ouvir de um lado, agora estou um bocadinho assustada. De qualquer forma, muito obrigado pelos vossos votos de melhoras, as coisas vão devagar, vocês têm que ter alguma paciência e podem ver os vídeos com legendas, os nossos vídeos têm legendas que são geradas automaticamente, exatamente para as pessoas que têm surdez, não podem ouvir, mas podem ler as legendas, portanto, vamos lá. Na época de Ingres, existia um estabelecimento muito famoso na Rua do Temple, em Paris, que estava sinalizado com uma lua em quarto crescente que brilhava na entrada. Era uma casa para banhos e a sua decoração e equipamento eram ao estilo asiático. E pela quantia de 30 sous, oferecia-se banhos descritos como com 1000 odores da Arábia e acompanhamento musical. Claro que ao contrário dos banhos orientais, onde os homens não podiam entrar sob pena de morte, os banhos parisienses eram conhecidos como o local ideal para encontros românticos secretos. Portanto, eles faziam tudo menos tomar banho. Disfarçado de mulher, o amante entrava furtivamente no pequeno quarto onde estava a amante, porque em Paris as mulheres banhavam-se em pequenos quartos individuais. Estes banhos comuns que o Ingres está a pintar não existiam em Paris. Portanto, ele só tem conhecimento assim destes banhos em harém através da literatura. Apesar de ao longo do Império Romano os banhos terem se tornado populares na Europa, agora esses banhos eram apenas ruínas e os europeus desconfiavam muito da água. Nos países islâmicos, no entanto, estes estabelecimentos tinham-se conservado e os europeus cultos redescobriram-nos como um sinal do espírito clássico. Segundo Ingres, a arte não deve ser outra coisa senão a beleza e não deve ensinar outra coisa senão a beleza. Numa outra obra de Ingres muito anterior a esta, que é a Apoteose de Homero, a deusa da vitória pousa sobre a cabeça do poeta uma coroa de louros. Aqui, no banho turco, reencontramos o mesmo perfil e a mesma pureza clássica na linha de contorno dos ombros, mas desta vez a jovem segura um acessório ou um frasco de perfume. Segundo o estilo pictórico de Ingres, que privilegia a linha ao invés da cor, esta obra é perfeitamente ordenada. Apesar da abundância de corpos, o banho turco não mostra desordem ou agitação. Ingres segue, nesta composição, a regra do número de ouro herdada da antiguidade. O quadro está organizado geometricamente e a sua forma original era quadrangular. Só em 1863, quando estava praticamente terminada, Ingres decidiu dar-lhe uma forma circular e fez dela um medalhão. A segunda esposa de Ingres era Madeleine, uma jovem parente do pintor, e este casamento durou 36 anos. A Madeleine era uma jovem elegante, extremamente fiel, uma dona de casa excelente, muito dedicada ao seu marido e à sua arte. E parece que eles tiveram um casamento extremamente feliz. Ela tomava mesmo conta dele. Contava-se em Paris que, quando eles saíam para passear e se encontravam assim um mendigo na rua, a Madeleine tirava um lenço e cobria os olhos do Ingres para ele não ver a fealdade. Madeleine era muito sensata, não dançava, isto porque antes de casar com ela teve pretendentes e eu perguntava se elas dançavam. Quando elas diziam que sim, ele já não as queria, porque ele achava que a dança era uma coisa insuportável. É irónico porque aqui nesta obra nós temos uma bailarina, aliás temos várias bailarinas na sua obra. A obra de Ingres está no polo oposto de outros grandes artistas do seu tempo, como o Géricault e Delacroix, esses sim, pintores completamente românticos, que mostravam nas suas obras as inquietações, a desordem e o sofrimento humano. Ingres não pintava assim, como os românticos, tinha certo desdém pelos românticos e era muito amado pela ala mais conservadora de Paris e pela Academia de Belas Artes, o que lhe valeu as grandes honras e até uma grande pensão até ao final dos seus dias. Ingres pintou vários retratos, não gostava de o fazer, considerava os retratos indignos do seu enorme talento, contudo aceitava estas comissões para usufruir da companhia de belas mulheres da alta sociedade, porque o Ingres, acima de tudo, amava as mulheres belas, ricas e calmas. No banho turco temos uma das personagens, uma odalisca de braços levantados, que está reclinada em primeiro plano, e ela é executada a partir do esboço da sua esposa Madeleine. Quando Ingres exibiu a obra,
A maior parte da crítica dizia que estes corpos femininos pareciam um aglomerado confuso de gado que não pensa. Outros diziam que estas mulheres apenas se estendem nos sofás e pensam o menos possível. Outro grande grupo de críticos achava a obra chocante. Muitos corpos nus eram demais para o conservadorismo do Salão de Paris. A obra não provocou mais escândalo por ter sido comprado por um colecionador privado que manteve a obra escondida e a mostrava apenas a um pequeno grupo de amigos. Esta obra também foi apresentada no mesmo ano que uma outra obra maravilhosa de Manet, Déjeuner sur les herbes. Esta sim foi um absoluto escândalo. Estamos lá quase a chegar, já estamos nos românticos. Eu gosto muito de Manet, quando lá chegarmos vou falar muito desta obra. Esta obra foi um escândalo tão grande que abafou o possível escândalo que o Ingres poderia ter. Muito tempo mais tarde, a obra Banho Turco foi então oferecida ao Louvre e este museu declinou a oferta por 2 vezes, não queriam esta obra de maneira nenhuma. Finalmente, em 1911, um outro museu, o Museu de Munique, decidiu comprar a obra, o que levou então o Louvre a reconsiderar e finalmente comprar a obra. Esta obra-prima era extremamente mal amada, mas mesmo assim é uma obra-prima. Claro que nós agora olhamos para ela e achamos-la belíssima, na altura as pessoas não gostaram. O Ingres é um pintor interessante porque, apesar de ser extremamente conservador, de odiar os românticos, já tinha este exotismo na sua obra, já fazia aqui a destruição dos corpos. Ele não trabalhava os corpos pelo modelo clássico. E isso é interessante. Ele estava aqui um bocadinho em negação. Mas pronto, foi assim a análise que fizemos da obra de Ingres, aliás, de Jean-Auguste Dominique Ingres, é um nome bem comprido, O Banho Turco, uma obra realizada em 1863 e considerada uma das obras-primas de Ingres. Na próxima semana vamos ter mais análise de vídeos, espero eu, se eu ainda estiver bem. Eu vou tentar gravar assim uns vídeos de avanço para o caso de eu ter que fazer alguma cirurgia, portanto vamos lá ver. Se não, continuamos por aí todas as segundas sem problemas. Podem apoiar o nosso canal fazendo gosto, partilhando, deixando um comentário simpático. Por favor, sejam gentis. Se vocês deixarem comentários nos vídeos, os vídeos são mais distribuídos, portanto temos mais gente a visualizar. Se quiserem me apoiar mais diretamente, podem ser membros do Clube Criarte, podem me pagar um café, está na descrição, e podem comprar merchandising. Olha a minha camisola das deusas Vênus, não é bonita? Estou toda vaidosa com as minhas camisolas, agora ando sempre com elas. Também temos alguns sacos, temos muito merchandising, portanto podem nos ajudar. Claro que os links estão todos aqui abaixo na descrição do vídeo e também ficam nos comentários. Os primeiros comentários são sempre estes links de apoio. Espero que tenham gostado da obra de Ingres, O Banho Turco. Nós voltamos para a próxima semana com mais análises do romantismo francês. Até lá, fiquem bem. Tchau!